Mais um aí de direção defensiva. A direção alguma coisa, que vai ser corretiva, cautelosa, preventiva ou arriscada, que vai encaixar dentro desse espaço aqui, essa direção é comportamento que deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. Veja, deixa o condutor preparado para agir mediante acontecimentos de perigo no trânsito. A direção defensiva, vamos colocar assim, direção defensiva. Ela tem duas vertentes. A corretiva, que é aquela onde o condutor não está preparado para a situação perigosa. Ele espera acontecer para ele poder reagir e evitar o acidente. Mas tem a direção defensiva preventiva. A preventiva é aquela onde o condutor já está preparado para situações perigosas no trânsito, certo? E é justamente essa que a gente está procurando, ó, letra C. Professor, mas a cautelosa aí não seria a mesma coisa que preventiva? Sim, cautela e prevenção são amigas, têm as mãozinhas dadas. Mas se você procurar dentro do manual de direção defensiva, você não vai achar direção cautelosa. Lá existe direção corretiva e direção preventiva. Cautelosa não existe lá, apesar de poder ser entendida aqui como sinônimas, né? Arriscada também. Existe direção arriscada lá dentro dos conceitos de direção defensiva? Não existe. Eles colocaram isso aqui para encher linguiça. A gente sabe que existe a corretiva e a preventiva. Nesse caso, se ele já está preparado, é a preventiva. Direção defensiva. Durante uma viagem, ao encontrar um trecho sob nevoeiro intenso, com pouca visibilidade, o condutor deve nunca parar o veículo nessas condições. Esse termo nunca é uma casca de banana. Casca de banana indica que essa alternativa tem 90% de chance de ser errada. E nesse caso ela é errada. Aqui fala nunca parar o veículo nessas condições. Quer dizer, você não está enxergando. Você vai continuar dirigindo? Está errado, né, gente? Ligar o pisca-alerta e prosseguir pelo acostamento até encontrar local seguro para aguardar o tempo melhorar. Então vamos lá. Ligar o pisca-alerta. O ligar o pisca-alerta é previsto para situações de emergência ou com o veículo imobilizado, também numa situação de motivo de força maior. Se você liga o pisca-alerta e prossegue, mantém o veículo em movimento, isso pode confundir outros motoristas que estão aproximando, achando que você está imobilizado ali na pista. É muito comum, repito, é muito comum os motoristas, isso é habitual, ligarem o pisca-alerta quando sob chuva forte, cerração, neblina, nevoeiro, mas pela norma de trânsito, isso não é o correto. Não é, tá? Então aqui de cara a gente já está sabendo que está errado. Ainda prosseguir pelo acostamento, transitar pelo acostamento com tempo bom já não pode. Imagina com tempo ruim, sem visibilidade, de forma alguma, tá? Aí o finalzinho aqui, até encontrar um local seguro para guardar o tempo melhorar, o finalzinho aqui tá ok. Agora, a primeira e a segunda dica aí, e o pior é que a gente acha isso na internet, essas dicas furadas assim, né? Erradíssimo, não pode. Letra C, orientar-se pela faixa divisória da pista. O que é faixa divisória? A pista tem aquela linha do meio ali, costuma ser uma só ou duas, né? De cor branca ou amarela, dependendo do fluxo ali do trânsito. Então você deve se orientar por aquela faixa, que está no centro ali. Só tem uma situação que em baixa visibilidade a gente não deve se orientar pela linha divisória central. É no caso de ofuscamento por luz do farol que vem no sentido contrário. Se alguém mete um farolzão alto no seu olho lá de noite, você vai se orientar pela linha divisória, você vai estar direcionando a sua visão para o farol dele. Aí não. Agora, qualquer outra circunstância, está chovendo muito, cerração, neblina, nevoeiro, pode se orientar pela linha divisória da pista, beleza? Então aqui, ok. Prosseguir até encontrar um local fora da via para estacionar. É comum o Detran usar o termo fora da pista. Só que pista é a parte de circulação dos veículos. Acostamento não é parte de circulação. Então, quando ele usa aqui o termo pista, ele dá a entender que no acostamento eu poderia imobilizar e não pode. Imobilizar no acostamento é só para fazer uma manobra de conversão ou em caso de motivo de força maior. O carro quebrou, deu um problema, uma falha mecânica, aí não tem como. Imediatamente você tem que correr, ligar o pisca-alerta, botar o triângulo de segurança e reforçar com galhos e arbustos.
ao longo da via, para frente, para trás, que é para todo mundo saber que você está ali no acostamento, que é um local perigoso. Não pode ficar imobilizado em acostamento, muito menos mediante as circunstâncias de pouca visibilidade. O risco de alguém colidir com o seu veículo ali é muito grande. Por isso que aqui fala fora da via. Via. Pista ou acostamento. Não pode, é fora da via. Lá no meio do mato mesmo, na roça lá, arranja um lugar, enfia o seu veículo ali, ali pode. Agora, na via, não. Aqui está tudo certinho, essa é a resposta. A letra D, aguardar no acostamento. Acabamos de falar que não, né? Até encontrar uma melhor condição de visibilidade? Não. Letra D também está fora. C é a resposta. Mais um aí de direção defensiva. Os automatismos são classificados pela direção defensiva como? Automatismos são gestos, atos praticados pelo condutor de forma natural, sem perceber. E por que esses automatismos acontecem? Porque ele habitua a fazer de um determinado jeito. Então, o jeito de você pegar na alavanca de marcha, o jeito de você pisar nos pedais de freio, o jeito de você regular o banco para você dirigir, o jeito de você pegar no volante, o jeito de você virar o volante, tudo isso vai virar hábito, tudo isso vai virar automatismo. E esses automatismos podem ser corretos ou incorretos. Os incorretos você elimina logo no início, por isso seu instrutor tem que ficar ligado nisso aí. Porque se ele deixar você ficar fazendo numa postura incorreta, aquilo vai virar um automatismo incorreto e depois para tirar aquele vício vai ser terrível. E já em contrapartida, tudo que for automatismo correto, ou tudo que for postura correta, ele vai te orientar, procure sempre fazer daquele jeito, para então virar um automatismo correto e a partir dali você não consegue mais fazer errado. Então a resposta aqui, letra D de dado, eles são corretos ou incorretos. Elimine os incorretos, adote sempre os automatismos corretos. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aqui, direção defensiva. O bom estado de conservação dos pneus é importante para quê? Bom estado de conservação dos pneus. Reduzir a chance de ocorrência de aquaplanagem. Aquaplanagem é quando o pneu desliza naquela camadinha d'água. Se o pneu está em bom estado de conservação, isso é importante, está certinho. Aumentar o conforto dos passageiros. Será que o pneu bom ou ruim aumenta o conforto dos passageiros? Se fosse do condutor, talvez até fizesse algum sentido. Porque o condutor sentiria o carro mais seguro ali, né? Não vou não. Evitar gastos com combustível. Olha, um pneu descalibrado, por exemplo, ele até aumenta o combustível. Mas aqui não está falando de calibrado, está falando de estado de conservação. Pneu novo, velho, careca. E ele vai evitar que você gaste combustível? Claro que não. Mesmo o carro com pneu novinho, em excelente estado de conservação, ele vai gastar combustível. Então não dá para afirmar que vai evitar gasto com combustível. Você está fora. Seria então para conservação das pistas de rolamento, quer dizer que um pneu bom conserva a pista, o asfalto. Diria até que o pneu careca talvez conserve mais, por incrível que pareça. Mas o objetivo aqui não é conservar a pista não, a letra D está fora, é letra A a mesma resposta. Com o pneu em bom estado de conservação, você reduz a chance de ocorrência de aquaplanagem quando a pista está molhada. Direção defensiva é o que essa questão está pedindo, tá? Vamos ver o que ela fala. A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo. Reagir a tempo. Reagir. A tempo de evitar um sinistro. Sinistro é um acidente. Diante de um obstáculo, diante de um pedestre ou de outro veículo, é o quê? Velocidade que permite reagir a tempo para evitar acidente. No obstáculo, pedestre ou veículo. Seria a velocidade compatível com as características da via onde está circulando? Eu não diria nem só da via, mas circunstância geral, do trânsito também, de outras. Então essa aqui está meio certa. Vamos ver a letra B. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo para evitar um sinistro. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? É aquela, assim, o Detran, às vezes, ele não ajuda, né? Se você está dentro da velocidade máxima permitida, significa que você está numa velocidade compatível, né? Mas nem sempre. Eu devo considerar que realmente nem sempre. Às vezes, às vezes, num determinado trecho, a velocidade máxima é 60 por hora, mas isso em condições normais. Em alguns horários do dia, pode ser que aquele trecho receba um fluxo maior de
ciclistas ou de pessoas, talvez crianças saindo de uma escola. Então não é a máxima permitida para a via que vai ser a mais adequada para aquela circunstância, né? Ficou aquele negócio assim meio certo também, sabe? Vamos deixar ela aqui como meio certa também. Depois a gente analisa, a gente vai na A ou na B. Máxima de 80 km por hora de acordo com a legislação de trânsito. Mas aqui não falou que tipo de via, como é que você vai saber que a máxima é 80? Não, essa aqui está taxando 80. Imagina você está na frente de uma escola, vai passar 80 por hora, não faz sentido. A mesma regra aplica para de baixo aqui. Ó. Se você não sabe o tipo de via, como é que você pode garantir que 30 vai ser a mais adequada? E aqui ainda tem um qualquer, né? Qualquer é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então já vou eliminar ela. Fiquei entre A ou B. Qual que você marcaria? Compatível com as características da via onde está circulando? Eu só fiquei em dúvida, cara, por causa disso aqui. Eu fiquei em dúvida não, eu sei a resposta, né? Mas tipo assim, eu estou analisando com você para criar essa dúvida na sua cabeça, porque aqui disse via. Se fosse com as características do local, que aí envolve trânsito, envolve tempo, o clima que eu falo, está chovendo, envolve a via. Então o Detran pecou aqui. Ou a máxima permitida para a via, entre andar no limite da máxima permitida para a via, ou então aquela compatível com as circunstâncias do local, a mais segura pela direção defensiva é a letra A. Pode ir nessa resposta aí. Tá? Questãozinha assim, pegadinha, né? Para tentar aqui te confundir entre A e B. Mas você já sabe agora que a resposta é A. Direção defensiva. Você está conduzindo seu veículo e um pedestre surge inesperadamente, sem aguardar sua vez de atravessar a via. Do nada, imagina que o sinal está verde para você e o pedestre entrou. A decisão segura a ser tomada pelo condutor é buzinar demoradamente para alertar o pedestre. Se demoradamente quer dizer prolongadamente, buzina e segura. Vocês acham que isso é legal? Não, né? A buzina prolongada, inclusive, proibida no trânsito. Letra A está fora. Fazer sinais de braço alertando o pedestre, sai da frente, vai, coisa e tal. Também não resolve, não. Apesar das duas aqui, letra A e B, os maus motoristas aí fazerem, né? Letra C, piscar os faróis para alertar o pedestre. Piscar os faróis, cara, se tiver numa distância boa ali, que dá para sinalizar para ele, ou até os toques breves na buzina, talvez até fosse. Mas se estiver perto, aqui falando de forma inesperada, surge do nada, de forma repentina. É o que deu a entender aqui, né? Então aqui parece que não encaixa, não. Vamos ver a letra D. Frear o veículo, sinalizando para o condutor que vem atrás que você vai diminuir a marcha do seu veículo, ou então parar. E isso, porque se tem alguém lá na frente, você precisa parar porque ele entrou subitamente na sua frente. E essa parada súbita sua pode ocasionar uma colisão com alguém que vem atrás. Eu mesmo morro de medo. Toda vez que entra um cachorro, um pedestre na minha frente de forma súbita, eu já levo o pé no freio olhando no retrovisor, que é para ver se não tem ninguém colado atrás. Se der tempo, cara, eu estico o braço ali, balanço, eu tô freando aqui que tem um pedestre na minha frente. Essa aqui é a resposta que, apesar de você correr o risco de tomar uma colisão na traseira, entre tomar um prejuízo da traseira do seu carro e atropelar um pedestre, a gente vai optar pelo prejuízo material, né? O dano, a lesão ao pedestre, apesar do erro ser dele, tem que ser evitado sempre. E aqui, se você tivesse em dúvida e tivesse que chutar nessa questão, qual alternativa você chutaria? Chutaria na D também, por quê? Porque dá para aplicar aqui a técnica do elefantinho. Professor, que técnica é essa? Essa é um dos macetes que a gente ensina no nosso treinamento, né? Tem tantos lá, você não conhece? Pois é, tá perdendo tempo. Muito pouco eu bati o olho nessa questão, não sei nada, não entendi, fiquei em dúvida. Qual que eu vou? Sem ler. Olha a alternativa que é destacadamente maior do que todas as outras e vai nela, que é 80% de chance de você acertar. E eu estou falando, gente, ó, olha a letra A, ó, ela veio até um pouquinho mais do meio aqui da linha. A letra B, mesma coisa, um pouquinho mais além do meio. A letra C, meia linha só. Agora, olha a letra D, uma linha inteira e outra linha inteira. Ela é muito maior, ela é destacadamente muito maior. Então, ela é um elefantinho. Quando isso acontece, é 80% de chance dela ser a resposta. Então, se tiver que chutar, chuta nela que a sua chance de acertar é de 80%. Questão sobre direção defensiva. São equipamentos relacionados à ergonomia. Esse nome estranho aqui, ergonomia, que tem gente que confunde com economia, com agronomia, com autonomia. Pois é, ergonomia é um estudo
que acontece entre uma máquina e o ser humano, aí pode ser qualquer máquina, tá? Nesse caso aqui vamos relacionar com a máquina veículo. São estudos relacionados entre veículo e seres humanos, de modo a proporcionar maior conforto e segurança para quem usa essa máquina. Então, bora ver? São equipamentos relacionados à ergonomia. Cinto de 3 pontos. Esse cinto aqui é o cinto de segurança. O cinto de segurança de 3 pontos, ele veio posteriormente ao cinto de 2 pontos. Aqueles cintos antigos que prendiam só num ponto e no outro aqui, ó, passando só no abdômen da pessoa, ele era chamado de cinto de 2 pontos. Agora desenvolveram o cinto de 3 pontos. Ele prende também aqui, ó. Então ele faz 3 pontos. 1, 2, 3. Ele oferece maior segurança. Então ele está relacionado à ergonomia, porque a ergonomia oferece segurança, não esquece disso não, tá? E conforto. São as duas coisas. Ela busca sempre oferecer essas duas coisas. O cinto de 3 pontos, segurança, ok. Direção hidráulica, levinha, né? Muito mais fácil de dirigir do que aquelas direções antigas, o pessoal chama de queixo duro, é mais conforto, beleza, está relacionado também. Barras laterais, essas barras laterais são as barras resistentes que tem nas portas laterais ali do veículo, claro, né? Porta é sempre lateral, até que não tem a porta traseira, que é do porta-mala. Nas portas laterais, então, ela serve ali para proteger os ocupantes do veículo contra colisões laterais. Segurança, então também serve. Letra D, todas as alternativas estão corretas, todas assim estão relacionadas à ergonomia. Lembrando que, naquele macetinho que eu sempre ensino, quando tem esse todas aqui, é 80% de chance dessa ser a resposta, tá? Então, se tivesse que chutar, já ia nela. D de dado a resposta. Mais um é de direção defensiva. Onde acontece 1/3? 1/3 é o 1/3. De cada 3, 1 acontece. De todos os sinistros de trânsito, sinistro, acidente. Seriam nas avenidas, nas vias preferenciais, nas rodovias ou cruzamentos. Tem muita gente que marca rodovia, porque vê muito acidente noticiado em rodovia, né? Principalmente os mais graves. Pois é, mas são nos cruzamentos que acontece 1 de cada 3 acidentes no trânsito. D de dado, questãozinha velha, manjada, cai direto, só anotar. 1/3 de todos os sinistros acontece nos cruzamentos. Direção defensiva. O que o motociclista deve fazer para assegurar a visibilidade e, com isso, evitar fechadas bruscas e sinistros? Para evitar que os outros fechem ele, dá uma fechada, muda de faixa, enfia na frente dele, e evitando até mesmo acidente. O que ele deve fazer? Manter limpo o visor do capacete. Para manter a visibilidade, manter limpo o visor do capacete parece ser uma boa ideia. Fugir dos pontos cegos dos outros veículos? Sim, ponto cego quer dizer, sempre tem aquele ponto que o motorista do outro carro ou do caminhão não consegue te ver ali. Então evite esses pontos. Ver e ser visto? Ótimo, sim, também. Todas as respostas estão certas? Essa é a resposta. Lembrando que 80% das vezes que tivesse todas aqui, a resposta será essa, tá? Direção defensiva. É falso afirmar que, para melhor ser notado, ou seja, percebido, esse notado aqui é percebido, os outros te veem. Melhor ser percebido no trânsito, o condutor deve acender os faróis no período de lusco-fusco. O que é lusco-fusco, professor? É a transição do dia para a noite, aquela mudança. Volta de 5h30, 6 horas da tarde, já não está tão claro, né? Então já começa a ficar a visibilidade prejudicada. Você acende o farol para tentar amenizar, mas ainda não resolve totalmente. Mas o acender os faróis é uma das coisas que você pode fazer nesse período aqui para poder te favorecer e perceber que você e facilitar com que os outros te vejam, com que você seja notado, percebido. Só que aqui está pedindo a falsa, né? Então essa aqui não é falsa, eu tenho que acender o farol mesmo. Então já vou eliminar a letra A. Ligar o pisca-alerta em caso de pane com o veículo à margem da via. Realmente, o veículo deu uma pane e ele está à margem da via. Ligar o pisca-alerta é uma boa. Aliás, é um dever, né? Para que os outros te vejam, para que você seja percebido, para que você seja notado. Essa é ok, é correta, só que eu estou procurando a falsa. A questão pediu a falsa, não esquece não, hein? B de bola está eliminada. Manter o capô aberto e o triângulo de segurança posicionado corretamente atrás do veículo quando este apresentar defeito mecânico. Tudo certinho, eu estou procurando a falsa, vou eliminar essa.
Ligar o limpador de para-brisas frequentemente. Por que eu vou ligar o limpador de para-brisa para os outros me ver? Quando eu quero que os outros me vejam, que eu seja percebido, notado, eu vou ligar o limpador de para-brisa? Ainda frequentemente, limpador de para-brisa a gente liga quando está chovendo, né? Nada a ver essa questão. É aquela questão, aquela alternativa absurda que eles colocam, que é para você já chegar sabendo, essa aí é absurda. Como eu estou procurando a falsa, é ela, né? Não tem nada a ver com a situação aqui. D de dado.